Olá, Delci, tudo bem? Olá, Cássio. Olá, pessoal que estão nos ouvindo e nos assistindo. Então, hoje, para o nosso primeiro podcast de 2024, Cássio. Dando início aí à nossa segunda temporada, né, do Business School, né, Escola de Negócios, né, Delci, onde a gente aprende, né, muito, né, com pessoas aí que a gente chama para o nosso podcast para falar de experiências, falar de conquistas, até mesmo de derrotas, né, para que a gente consiga aprender algo aí e aplicar nos nossos negócios, né? Sim, a nossa primeira temporada a gente fez ela em parceria com o pessoal lá do Timoneiro, né? Timoneiro, isso mesmo. E lá no estúdio. Agora estamos aqui no estreando o nosso estúdio. Mas vamos lá, Delci. Hoje a nossa ideia, assim, é começar o ano de 2024, né? Hoje a gente está no dia 3, né, de janeiro de 2024. Então, um ano aí que está se iniciando. E nosso tema para hoje, que a gente quer trazer no nosso primeiro episódio, né, da segunda temporada, é planejamento, né, para 2024, né? Então, eu gosto sempre de falar que sonhos, né, sonhos é quando a gente acaba querendo algo, né, sonhando com algo, né? E quando a gente tira esse sonho, né, da nossa mente, né, acaba escrevendo num papel como que eu vou realizar ele, isso sim que se chama um planejamento, né? Como que eu vou fazer para realizar meu sonho, né? Isso se chama um planejamento. E nas empresas, né, na nossa empresa, né, vamos falar um pouquinho da Decovis aqui, a gente acaba, nós, como estamos na frente da empresa, alguns meses antes de acabar o ano de 2020, do ano anterior, que no caso de 2023, a gente acaba sempre planejando como que a gente quer que o nosso sonho se realize para o próximo ano. E esse planejamento aí acaba saindo da nossa cabeça, né, indo para um papel, e do papel a gente acaba montando as etapas, né, que a gente precisa para conquistar o resultado que a gente quer para o ano seguinte, que nesse caso a gente está falando de 2024. Com base nisso, né, Cássio, a gente parte do pressuposto que nós, para sairmos de um local, de um ponto e chegarmos a um ponto desejado, a gente tem algumas etapas. Entre elas, primeiro a gente tem que saber onde é que a gente está, né? Perfeito. Primeiro, onde que nós estamos, e o segundo ponto é onde é que nós queremos chegar. Com base nisso, a gente pode pegar aí os exemplos que nós temos hoje, que a gente dificilmente hoje a gente vai viajar sem usar um GPS, um Waze da vida. A gente tem que procurar a melhor rota, né? A rota que nos leve com mais segurança e mais rapidez ao nosso objetivo. Então, isso é uma estratégia. Então a gente faz um planejamento, mas tu tem que ter uma estratégia para realizar esse planejamento. Que nem a gente falou, do ponto que eu estou para o ponto que eu quero chegar. E nesse caminho, dependendo como que aonde que eu estou e onde que eu quero chegar, vai ter algumas paradas para reabastecimento, para mim poder lanchar, para mim poder ir no banheiro. E nos negócios é a mesma coisa. Eu preciso planejar esses percalços do caminho que vai acontecer. Nos negócios são assim. As coisas não acontecem de uma forma linear, onde que eu tenho um início, meio e o fim. Tem um início. O meio, às vezes, não é aquilo que eu planejei. A gente planejou, né? Eu tenho que, às vezes, ir ajustando, porque aquela história, eu saio daqui para ir a São Paulo, no meio do caminho acontece um imprevisto. Dá um temporal, cai uma ponte, eu não vou mais conseguir passar por ali. Eu tenho que rever a minha rota. Então, existem os imprevistos naturais, que a gente pode até ter um plano B, né? Sei lá, vou pegar a tua analogia de uma viagem, né? Se eu simplesmente decidir viajar hoje sem ter um planejamento, pode ser que eu vá pelo caminho mais longo, pode ser que o meu equipamento de viagem, que pode ser um veículo, ele não esteja revisado o suficiente para que possa concluir a viagem, posso furar um pneu no meio do caminho e não ter um step, então... Isso está no planejamento, né? Exatamente. Eu tenho que planejar isso, ou seja, como eu planejei isso? Eu tenho que entender que o que eu quero fazer, eu tenho que ter
ferramentas para isso, eu tenho que ter condições de fazer isso que eu quero fazer. Eu quero sair daqui para ir para São Paulo. Pô, se eu pegar um carro novo, não importa a marca, modelo, mas ele é novo, ele vai me dar muito mais segurança. Se eu pegar um carro usado com 25 anos de uso e que eu não conheço o carro, há uma probabilidade bem grande. Olha bem, uma probabilidade bem grande que eu não chegue no meu destino. Perfeito. Por quê? Porque às vezes eu não posso me esquecer que eu tenho que então, revisar o carro, ver pneus, ver óleo, ver um monte de coisas, isso é o planejamento. Isso já sendo planejado, né? Ou seja, tu pegando teu carro, revisado, sabe qual o destino tu vai seguir, botou no GPS ali, sabe o horário que tu vai sair, o horário que tu vai chegar, tá mapeado todo o trajeto. Pode acontecer imprevistos que não estão ligados, que estão fora do teu planejamento. Fora do planejamento, que pode acontecer, conforme nós havíamos falado, né? Do que eu falei, de um temporal, cair uma ponte. Tantas outras coisas que pode acontecer quando a gente está desenvolvendo um negócio. Uma medida provisória de um governo, agora, um exemplo de governo. Tinha a lei lá da desoneração da folha de pagamento, que era uma lei que terminaria agora no final de 2023. Aí o Congresso votou pela continuidade deste programa de desoneração da folha de pagamento, onde que tu, de vez pagar todos os encargos, tu pagaria um percentual em cima do faturamento da empresa. Para muitas empresas é viável, principalmente empresas grandes, com muitos funcionários, para outras não era tão viável. Mas isso está dentro de um planejamento da empresa, o planejamento financeiro. Todo o custo da empresa está baseado nesse planejamento. O que aconteceu? O Congresso votou para ampliação até 2027 desse programa de desoneração. Foi para o governo vetou a todo esse que o Congresso aprovou. Bom, retorna-se para o Congresso e o Congresso derruba o veto do presidente. Por sua vez, o que o governo fez? Editou uma medida provisória aonde que retorna tirando a desoneração da folha e voltando a como era antes, normal, numa medida provisória, e que as empresas não estão preparadas para isso hoje. Ou seja, esse é o temporal no meio do caminho. No meio do caminho. Esse é o temporal que a gente gera fala, a economia da empresa. Que gera, que é onde que a empresa tem que estar preparada para essas coisas também. Perfeito. Porque tu pode fazer todo o teu planejamento, do ponto que tu tá para o ponto que tu quer, saber tudo, mas tem coisas que não dependem, que nem aconteceu. De fatores externos, né, Delci? Exato, nós tivemos o exemplo aqui da pandemia, que ainda muitas empresas estão sofrendo por causa da pandemia do Covid. O que houve? Houve uma questão de acidente de percurso, onde que as empresas tiveram que fechar suas portas temporariamente, algumas nunca mais conseguiram reabrir, e assim aconteceu imprevistos. E as empresas têm que estar preparadas para isso também. Perfeito. E isso está no planejamento, né, Cássio? Perfeito. Então, assim, né, Delci, quando a gente fala mantendo um pouco o nosso tema, né, planejamento para 2024, planejamento empresarial de uma empresa, né, eu acho que a gente pode citar um exemplo como que a gente faz aqui no escritório para contribuir, para ajudar o nosso amigo empresário aí que não trabalhe dessa forma, ou que possa contribuir com mais informações para ele conseguir se planejar no seu negócio, né? Então, assim, quando a gente fala de planejamento empresarial, planejamento para uma empresa, né, a gente não consegue fugir muito, né, do planejamento financeiro, né? Que é onde é o dinheiro que move a empresa, onde é dinheiro que entra, dinheiro que sai, rentabilidade da empresa. Então, todo o planejamento de uma empresa, ele tem como pilar principal a parte financeira, né? Então, em cima dessa parte financeira, o que a gente faz aqui no escritório muito é entender sempre o comportamento do último ano, do ano que a gente... vamos falar de 2023, né? Como que o financeiro da nossa empresa se comportou mensalmente. Falando da área comercial, na área de atendimento, na área de
pagamento de conta, área financeira, enfim, como que o nosso cenário atual, como tu comentou, né, o nosso estado atual, né, como que foi o nosso comportamento? A gente tem que entender muito bem isso, né? Quanto que entrou de dinheiro, quanto que saiu de dinheiro, como é que eu consegui prospectar clientes, se teve clientes que saíram. E a primeira coisa que a gente faz é entender bem, né, os números atuais da empresa, para ver aonde a gente acertou, aonde a gente errou e o que a gente pode melhorar. Como é que tu faz, me fala um pouquinho aí dessa base, né, do planejamento que a gente faz aqui no escritório. Primeiramente, acho que a gente não trabalha... quando a gente tem uma empresa e existe parceiros que nem nós dois, né, Cássio? A gente tem que discutir junto isso. Isso não é uma decisão unilateral de A ou de B. Perfeito. Parte desse pressuposto. E que também há dados móveis ali. Dados móveis é aquele que a gente sabe que de um mês para o outro as coisas acontecem de uma maneira que às vezes não está previsto no meu programa, no meu planejamento do ano anterior. Esses dados móveis eu vou ter tenho que ter eles na mão, disponíveis. Então, o grande problema hoje do empresário, eu não digo empresário do porte médio para cima. Pequeno e médio empresário, que é nosso cliente, né? Que é o nosso cliente, do porte médio para baixo, que eu tenho certeza que é a maioria dos que também estão nos assistindo, nos ouvindo. O que ele tem que ter? Ele tem que ter informações. Ele precisa ter informações. E o grande problema hoje do empresariado, do micro e pequeno empresário, é ele não ter informações confiáveis. Às vezes ele não tem nem um livro caixa, Cássio, para poder comparar o que ele faturou esse mês com o mês passado e o que ele faturou em dezembro com dezembro de 2022, ou seja, dezembro de 2023 comparado com dezembro de 2022, comparado com dezembro de 2021. Perfeito. Porque tu tem que ter esses itens para comparar, porque senão tu não consegue fazer indicadores. E uma coisa bem importante, né, eu sei que a gente implantou aqui no escritório e eu vou falar sempre sobre isso, é o seguinte: indicadores contábeis é uma coisa. Então, indicadores contábeis é base para uma série de informações acessórias e obrigações que a empresa precisa ter perante os órgãos. Mas o que a gente usa mesmo para planejamento do próximo exercício, não estou falando de planejamento tributário, estou falando de planejamento de crescimento, né? Sim. São indicadores financeiros. São um controle financeiro muito, muito, muito eficiente, né? E a gente passou agora, 2023, com situações que a gente analisou e tomou decisões para 2024 baseado em números. Então, números, por exemplo, a gente acabou entendendo que a gente estava usando muito o limite bancário em 2023. Por quê? Porque o nosso fluxo de caixa ele acaba desencaixando um pouco antes do dinheiro entrar. E isso acaba usando a parte negativa do banco, e isso vinha nos gerando, né, em 2023, um desencaixe mensal financeiro que, se nós somarmos, né, todo o 2023, nos assusta o valor. Assusta porque na realidade quando fecha o mês, tu olha o fechamento do mês, tu olha que tu tá no azul. Tá no positivo. Tá no azul. Mas porém tem alguns dias dentro do mês que tu usa os limites. Os limites bancários. E o banco não te dá nada de graça. Então, nada. Não existe aquela história, não existe almoço grátis. Eles te colocam um limite lá no banco e tu acaba usando ele naturalmente no teu fluxo como um dinheiro, como se fosse teu, mas na realidade não é teu. O que isso ocorre? Ocorre que isso transforma-se na soma de 12 meses. Perfeito. Num valor que assusta. Que assusta. Aí tu olha assim, mas vem cá, mas eu tive lucro, como é que eu paguei tantos juros se no final sobrou dinheiro? Mas o problema é o desencaixe, o problema é o momento da tua conta que tu tem para pagar e do teu dinheiro que tu tem para receber. Então isso são pequenos ajustes que tem que ser feito. Ou tu faz uma reserva, né, Cássio? Que foi o que a gente planejou agora e já estamos executando para 2024.
que primeiro tem que ajeitar o fluxo de caixa, né, Delci? Uma empresa que paga antes de receber, ela tem que fazer um ajuste. Está errado isso, tem que ser ajustado, né? Mas, enfim, dependendo do negócio, faz parte, né? Então, a gente acabou nos organizando de uma forma que tem uma reserva para que a gente não use o limite do banco e não pague aqueles juros que vem no extrato bancário que tu não se dá conta. Que no decorrer de 12 meses, se tu olhar 5 anos para trás, tu vê o quanto de dinheiro tu pagou. Tu deixou de reficar para ti, né? A gente só teve essa tomada de decisão porque nós tínhamos a informação. Perfeito. Então nós conseguimos identificar isso porque nós abastecemos um banco de dados com essas informações. Aí tu consegue encontrar a origem do problema e sanar o problema. Perfeito. Criar um plano, né? Um plano. A gente volta a falar, né? Esse é um planejamento. Pode ocorrer situações durante o próximo exercício que a gente tenha que corrigir, né? Mas esse é um exemplo bem legal que a gente acaba dando aí, porque dentro de casa isso, né, Delci? Claro. E a gente, com base no nosso sistema financeiro, com base nos nossos indicadores, a gente consegue entender isso e criar um plano para 2024. Isso, a gente está falando de uma conta lá chamada juros bancários, mas isso é para todas as despesas, né? Então, o planejamento, né, que a gente gosta de fazer financeiro da nossa empresa é em cima de entrada de dinheiro, que são os clientes que nos pagam, né, os nossos serviços, e a saída de dinheiro. Projetar as despesas, eu entendo, né? Julgo não, mas eu entendo que é muito fácil, né? Eu me baseio no ano anterior, se eu precisar 2 anos para trás, entendo quanto que a gente gastou em gasolina, entendo quanto a gente gastou em energia, em material de limpeza, pessoal, e crio uma projeção para o próximo ano, baseada no meu histórico, né? Então isso eu entendo que é mais fácil e rápido, né, de projetar. Agora, a parte mais desafiadora para mim, né, é quando a gente quer projetar o nosso crescimento, né? As nossas despesas não é um crescimento, nossa despesa é uma consequência, né? Agora, o nosso crescimento é em cima de novos negócios, de novos valores de receita para a empresa, né? Então, é muito o papel e o Excel, que são as ferramentas que a gente usa aí para projetar crescimento, né? Se eu colocar lá, quero crescer 10% em janeiro, o papel vai aceitar, o Excel também. Então, o projeto lá, quero crescer 10% por mês a mais lá. O papel aceita, o Excel aceita. Agora, como que eu vou crescer, né? Qual a estratégia que eu vou usar, né? Então, aí é o ponto-chave, né? No papel e no Excel, eu volto a fazer aquela analogia, né? Eu tô tirando do meu sonho, colocando no papel para que se torne uma realidade através de um planejamento. Agora, o planejamento, ele tem algumas etapas que nós precisamos seguir para que seja realizado. Então, a parte de novos negócios, eu tenho que entender quantos novos negócios eu tenho que fechar por mês, quantos clientes novos eu tenho que buscar, qual o ticket médio. Se eu visitar 10 clientes, qual que é o percentual de conversão que eu tenho? É 5, 10, é 30, 40%? Então, essa é uma parte que eu sei que tu é muito bom em realizar isso e planejar. Eu gostaria que tu comentasse um pouco para nós aí, numa forma que a gente pudesse contribuir, né, com esse assunto aí para os outros empresários aí. Isso vale, Cássio, isso vale para todas as atividades, sem parte. Tanto é que, isso há alguns anos atrás, num seminário, um palestrante falou assim, sabe como é que se come um elefante? Como uma pessoa come um elefante? Eu fiquei pensando, é meio difícil, né? Mas daí ele explicou, e eu tô falando, hoje isso virou uma que eu acho que todo mundo conhece a história de como comer um elefante. Quem não conhece, é simples. Eu não conheço, assim, conta pra mim como é que é comer um elefante aí. Um elefante... Começa por aonde, né? A gente pega o elefante, parte ele em pedacinhos pequenos, mete ele dentro de um freezer, tem que ser um freezer grande, né? E aí tu vai comendo ele aos poucos, todo dia tu come um pedacinho dele. No final de um determinado tempo, tu acabou com o tal do elefante. Fatiou ele e
vida que segue. Agora, tu para assim, né, Cássio, e pensa a nível de negócios, né? A nível de negócios, Cássio. Como é que eu fatio um elefante? Como é que tu fatia o elefante? Eu estava esses dias ouvindo uma palestra do Elon Musk. E o Elon Musk, que creio que todo mundo conhece, que é considerado um dos maiores CEO na atualidade contemporânea, né? Ele colocou que as metas dele são divididas em 3 etapas. As metas, então, é o planejamento para atingir as metas. Aquela meta pequena, que ele tem certeza que se ele não fizer nada, ele vai atingir. A meta média, que é onde que ele vai ter que se trabalhar ou se desenvolver mais para atingir aquela meta média. E a meta dele, master, a meta maior, aonde que ele joga todas as fichas nela. Então ele divide em 3 etapas: a normal, a mediana e a master, a grande. Nós criamos aqui, Cássio, e antes até de ouvir essa palestra do Elon Musk, que nós sempre fizemos essa master e jogamos lá na Lua a nossa meta. Não sei se tu já percebeu. Não, a gente chama de outro nome, né? A gente chama de a meta conservadora, né? Que é que se tudo der errado nós vamos crescer isso, né? A meta mais ambiciosa, né? Vamos forçar um pouquinho mais o nosso crescimento. E a outra meta que é a meta master, aí, a meta que se eu acertar todos os meus passos eu vou chegar aqui, né? É isso aí. Então essa meta master, assim, ó, ela é a Lua, né? Então o que acontece? A gente tem que jogar uma meta master lá na Lua e correr atrás dela. Tu corre atrás dela, que se tu errar, tu fica entre as estrelas, ou seja, tu fica lá em cima igual. Tu pode não acertar a Lua, mas tu vai ficar lá em cima. Então tu corre, tu sempre faz uma meta de crescimento, no mínimo uma mediana, que tu sabe que tu vai ter trabalho e vai correr atrás e vai atingir, mas faz uma master e corre sempre atrás da master, sempre dá para acertar a Lua. Porque se tu errar a Lua, tu vai estar na mediana. Então assim, Dulce, um ponto que eu acho muito importante a gente salientar aqui, né? A gente está falando aqui como quem está à frente da empresa, né? A gente sabe de informações que os gestores da empresa têm, né? Então assim, a gente tem esses 3 métricas aí de projeções de crescimento, né? Mas é muito importante que uma empresa ela é composta por uma equipe, né? Por uma série de pessoas, né? E às vezes para algumas pessoas que estão junto no quadro da empresa, né? É muito importante que as metas sejam alcançáveis, né? Porque a não alcançar a meta me desmotiva a não ir mais adiante, né? Não falo de nós empresários, eu falo às vezes de uma equipe, né? Então assim, tem que ter, né? Esse é um ponto que eu gosto de salientar. Tem que ter um planejamento para os donos da empresa, onde às vezes tu não vai conseguir alcançar, mas tu te motiva a ir cada vez mais longe, e tem que ter a meta que é uma meta de mercado, onde é viável de alcançar e todos da equipe têm que estar cientes dessa meta, para que se ela seja alcançada, venha um prêmio por isso, né? Porque venha uma gratificação por todo o esforço, né? Que é feita para alcançar esse grande objetivo em comum, que é uma meta para o próximo ano, né? É que na realidade assim, né, Cássio? Sabe que assim como atingir uma meta te entusiasma e te joga para cima e tu corre atrás para buscar a nova, o não atingir a meta pode te frear. Perfeito. Normalmente o empreendedor, o empresário, às vezes ele não atingindo uma meta, aquilo faz um efeito contrário nele. Ele se sente mais responsabilizado, e aí ele corre atrás mais ainda, ele tem mais energia para buscar no mês seguinte aquela meta, e aí dobrar aquele não atingiu na anterior, botar junto na outra e buscar.
Agora, às vezes, com os colaboradores é diferente. Os colaboradores, porque ele tem uma mentalidade diferente. Não adianta a gente querer dizer que todos pensam iguais, porque não é verdade. Então, o colaborador, ele, às vezes, quando ele não atinge uma meta, não é gratificado por aquilo, ele desanima, ele perde aquele brilho dos olhos, aquela energia. Então tem que ter cuidado, sabe? Tu tem que ter cuidado, porque hoje, tão ou mais, Cássio, do que tu ter clientes bons, tu tem que ter colaboradores com sangue nos olhos, colaboradores que vistam a camisa da tua empresa, que sejam aquele cara que vai para frente, porque é ele que vai fazer tu atingir as tuas metas. Não adianta eu fazer um monte de planejamento, um monte de estratégia de trabalho e eu tomar um boicote da minha equipe. Perfeito. Então, a minha equipe, ela tem que ter sangue nos olhos, ela tem que entender que ela faz parte. Ela tem que estar ciente das metas e do planejamento do próximo ano, para que ela possa ajudar a cumprir. Né? E eu te digo o seguinte, ela não tem que saber do teu master, ela tem que saber só do teu médio. Perfeito. Foi isso que eu acabei comentando. Ela tem que saber na mediana, que ela tá vendo que tu tá atingindo e tá passando. Perfeito. E tá passando. Isso e aquilo motiva ela. E só que também, vamos dar um passinho para trás para entender assim, ó. Que tipo de equipe tu tem? Que tipo de equipe que tu pode contar? Porque vai ter equipes que se tu atingir a meta e tu botar mais clientes, botar mais serviço, eles vão achar que aquilo é um problema para eles. É isso. E aí, por quê? Porque por que é problema para eles? Porque é mais serviço, mais trabalho. Então eles têm que ser valorizados também no crescimento. Eles têm que ser premiados pelo crescimento. Para eles sentirem que o crescimento é bom. É bom. Tanto para eles quanto para a empresa. Isso aí. Isso é um outro assunto, né? Eu sei que eu acho que a gente pode, como hoje é o primeiro de 2024, o primeiro de uma série da segunda temporada, o primeiro de 2024, isso aí. A gente pode abrir outros pautas aí e trazer convidados especialistas em pessoas. Até assim, ó, se vocês olharem o nosso primeiro podcast da primeira temporada, aí depois, ou uns outros ali, vocês vão ver a mudança que teve, não só do cenário, mas também, olha o Cássio de cabelo, fiquei bonito, né? Olha a diferença, um cabelo bonito, preto, que o dia vai estar até com franja aí. Tá do chão pra cima aqui, né? Então, quando a gente ia começar aqui, o Delci perguntou que lugar que tu quer sentar. Eu falei, cara, tanto faz, né? Antes eu era mais careca desse lado, eu queria ficar aqui, né? Mas enfim, estava no meu planejamento de 2023 fazer um implante capilar, né, Delci? E eu fiz, né? Fez, tá ótimo. E eu fiz, então está resolvido. Então, assim, quando a gente. E na empresa a mesma coisa. Quando a gente tem alguma coisa que a gente quer fazer, a gente se planeja e faz, né, Deus? E não é peruca, tá? Pode puxar aqui, cabelo. Eu vi o Cássio, o sofrimento que teve para fazer esses implantes aí. Parabéns, atingiu a meta. É isso aí. Planejamento e meta. Buscar. Sabe, eu até estou aqui com umas anotações que eu faço, não é porque a gente está aqui falando, eu tenho nas minhas anotações, eu seguida revejo as minhas anotações e algo que me norteia muito é pegar pessoas de sucesso, empresários que atingiram as suas metas, que alcançaram seus objetivos. Eu gosto de ler as histórias deles, gosto de entender o que eles fizeram, o que eles fazem para atingir os seus objetivos. Então tem o caso do Steve Jobs, que creio que todo mundo conhece, que foi da Apple, criou várias empresas de sucesso e ele, como empresário, hoje ele é falecido, mas ele deixou um legado muito grande. Inclusive a empresa dele, que é a Apple, faz sucesso no mundo todo baseado ainda nos ensinamentos que ele deixou. E aí, uma das coisas, ele deixou 3 exemplos que eu sigo bastante, Cássio, dele. Que assim, ó, ele colocou assim, ó, estou vivendo a vida que quero, estou fazendo aquilo que eu desejo fazer. Então o empresariado ele tem que saber o seguinte, se ele está lá trabalhando em algo que ele não gosta de fazer,
Vai ser mais difícil, né? Vai ser bem mais difícil. Isso serve também para os colaboradores. Se o colaborador está lá numa função que ele não gosta de fazer, ele não vai exercer bem feito. É verdade. Tá? E a segunda é, se hoje fosse o meu último dia da minha vida, eu gostaria de estar fazendo o que eu estou fazendo? Então te remete para a primeira pergunta, ou seja, de estar fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Porque corre o risco, né, Delcio, do cara ficar às vezes uma vida inteira fazendo algo, né? E chega no final e diz, porra, agora que eu vi que não era isso que eu queria fazer. E tá infeliz. Viver tá uma vida infeliz. E tu sabe que isso reflete diretamente não só no teu humor, mas também na tua saúde, né, Cássio? Na tua saúde. Porque uma pessoa que às vezes começa a ficar doente, começa a ter problemas de saúde, ela vai ver porque ela tá fazendo as coisas indevidas. Ela não é feliz. Ela não é uma pessoa que traz uma energia positiva. Perfeito. E isso influencia diretamente na saúde. Perfeito. E para terminar, a última questão que ele colocou assim, e aí volta para a primeira e para a segunda. Estou fazendo o que eu gosto? Então, eu preciso aprender a dizer não, às vezes. E o dizer não é tão ou mais importante do que o dizer sim. Perfeito, é isso aí. Porque às vezes eu começo achando que eu consigo fazer tudo e centralizo em mim as coisas, e aí eu vou ter problemas. Vou ter problemas que eu não vou atingir os meus objetivos e às vezes eu não consigo fazer determinadas situações. E aquilo ali vai gerar um estresse. E o estresse causa doença. Doença não só do meu negócio, mas também na minha saúde. E o que é o estresse? O estresse nada mais é do que o exercício ao vazio. Ou seja, eu acumular um monte de coisas para mim fazer e não fazer. Perfeito. Ou seja, o vazio é não fazer. Eu encho uma pilha de obrigações que eu tenho que fazer e eu não faço. Deixo ali, eu só vou botando mais coisas em cima. Quando eu olho para aquela pilha de obrigações, chega a me dar um nó na barriga. E eu começo a trabalhar o meu inconsciente. O meu inconsciente começa a ficar nervoso, agitado. Daí eu já estou com problema de gastrite, eu já estou com problema de dor de cabeça, eu já estou com insônia. Nada mais é do que um estresse, o exercício ao vazio. Eu não realizo as coisas e a minha pilha vai crescendo. Perfeito. É uma importante analogia, né? Assim, analogia não, uma informação bem importante, né? Para que a pessoa reflita se realmente ela está no negócio que ela... Porque não adianta tu planejar tudo, tu fazer tudo que tu sabe fazer. Fazer de má vontade, né? E fazer de má vontade, ou então assim, eu vou para São Paulo, eu vou pegar ali, cara, mas eu não sei nem dirigir, cara. É isso aí. Eu não sei nem dirigir, não adianta, aquela velha história. Tem cara que compra uma Ferrari e mete ela na garagem e não sabe engatar uma ré para tirar ela da garagem. Perfeito. Entendeu? Porque não sabe dirigir uma Ferrari. É isso aí. Só sabe dirigir Fusca. E olha lá, às vezes anda de bicicleta, mas o cara tem uma Ferrari. Então tu tem que aprender a pilotar o teu negócio. O termo é esse, pilotar o teu negócio. E pilotar o teu negócio não é tu saber botar um tijolo em cima do outro. Vamos botar assim, não, é porque eu sou um construtor, eu tenho uma empreiteira, eu sei botar um tijolo em cima do outro. Tu sabe ser pedreiro. Sabe ser pedreiro. Mas não sabe administrar uma empresa. Não é porque eu sou bom cozinheiro que eu vou ter ser dono de restaurante, cara, assim. Talvez tu seja às vezes chefe. Às vezes é um bom chefe de cozinha. Chefe de cozinha. Às vezes um péssimo cozinheiro é um excelente dono de restaurante. Exato, porque ele sabe administrar o negócio. Às vezes o cara não sabe nem botar sal no feijão. Isso. Mas ele sabe administrar uma cozinha ou sabe administrar um restaurante. Aí tocou um ponto, né? Às vezes o dono de empresa, ele precisa chamar uma empresa especializada, profissionais especializados, para ajudar ele a planejar o seu crescimento no próximo ano. É isso aí. Porque ele não sabe fazer isso. E não é feio não saber fazer isso. Não. Então, assim, procurem quem precisa. Nós sabemos fazer isso, tá? E meu negócio é planejamento. Então, quem precisar de ajuda, nos procura, a gente dá apoio. Nós temos que ter sistema, né? A gente tem sistema. Sistema próprio, não é sistema que nós compramos, a gente desenvolveu. Nós desenvolvemos. Para nós
A gente gostou, funcionou, a gente replicou para os nossos clientes. Vários já estão usando. Já estão usando, a gente tem mais de 150 clientes usando o nosso sistema financeiro. E nós vamos mais além, né, assim, nosso planejamento também nós vamos acabar ajudando outros escritórios de contabilidade agora para 2024. Para 2024 o planejamento está nesse aspecto. Nós vamos ajudar não só empresas, empresários, mas outros escritórios de contabilidade a melhorar os seus negócios, né? Uma informação até que eu te passei hoje pela manhã, Cássio, lembra que eu te falei de uma grande empresa mundial de tecnologia, chama-se Google. Quem não conhece Google? Nós estamos usando o sistema do Google aqui, né, Demetrios? Então, o que o Google vai fazer em 2024? Ele vai demitir mais de 30 mil pessoas, funcionários deles, 30 mil funcionários, ou seja, olha que bronca, 30 mil empregos que vai ser jogado no lixo. Em troca do quê? De crescimento. Nós dizemos, pô, vai demitir 30 mil pessoas para crescer? Sim. Não é o contrário, né? O cara já pensa de cara, vai estar diminuindo, né? É tecnologia, não, é o contrário, porque aí, hoje eles estão trocando a pessoa, o funcionário, por inteligência artificial. E a inteligência artificial, ela está indo de uma maneira tão rápida, tão evoluída, que até vamos dizer assim, os principais desenvolvedores de sistemas estão preocupados, porque eles também podem perder a função deles, porque a inteligência artificial, o sistema, ele se autoabastece. E daqui a pouco ele mesmo vai estar gerando os sistemas que hoje o Demetrios faz, hoje outras empresas que nós contratamos fazem. E as empresas hoje têm que entender isso, que a tecnologia está aí para nos auxiliar. Mas se nós não saber usar ela pode nos substituir. Perfeito. Perfeito, é isso aí. Tá? E nós desenvolvemos um sistema, falando nisso, né, para ajudar os escritórios de contabilidade. Perfeito. Que podem correr esse mesmo revés que o Google está fazendo. A gente acabou, só sai um pouco da pauta, mas é importante que a colocação, né? No nosso planejamento de crescimento para o ano que vem, a gente acabou abrindo uma outra empresa, né? Tendo uma outra empresa, já temos uma outra empresa de tecnologia, né? E nessa outra empresa ela tem 2 sistemas que estão amarrados nela, que é o BIO, né, e o BAP, que vão ajudar escritórios de contabilidade na sua organização e no seu crescimento. Claro. Mas voltando para o nosso planejamento aqui, para contribuir, né, assim, quando tu planeja, né, o crescimento da parte de novos negócios, né, tu tem que fazer um detalhamento disso, né, que como que funciona, né? Eu quero 10 clientes novos por mês, tá ok, né? Para mim ter 10 novos clientes por mês, quantos clientes eu tenho que visitar? Ah, só 10? Não, tem que visitar, sei lá. Eu sei que minha conversão é 30%, então eu tenho que visitar 30 clientes, tá? Mas para mim poder visitar 30 clientes, quantos prospectos eu tenho que tentar marcar a reunião? Ah, sei lá, 100 clientes. Então eu tenho que fazer essa conta inversa para saber quantas pessoas, quantos prospectos eu tenho que ter para fazer contatos, para poder reverter em visita, para poder reverter em clientes novos. Então, assim, é fácil falar, mas tem que tabular isso, né? Sim. Para prospecção, né? Por onde eu vou chegar nos caras? Pelo Google, que o Delci comentou lá, que é uma ferramenta que todo mundo usa, é pelo WhatsApp, pelo Instagram. Como é que eu vou prospectar? Então eu tenho que saber, se eu quero 10 novos clientes por mês, né? Eu tenho que saber quanto que é o ticket médio que eu quero por mês. É R$1.000 cada um, ok. Então essa é a minha meta, R$1.000 cada cliente, 10 novos por mês. E quantos eu vou ter que visitar, quantos eu vou ter que ligar, quantos eu vou ter que prospectar para que eu converta 10? Isso aí. Cássio, a questão lógica desse trabalho de crescimento, ele se diz respeito também à tua base, né? Ou seja, hoje tu tem que pensar assim, ó, primeiro, tu tem uma estrutura empresarial. Nós aqui, vamos sempre falar assim, usando nós como referência.
quanto de possibilidade de crescimento eu posso usar utilizando a estrutura que eu tenho sem precisar investir mais. O que é investir mais? Com mais equipamentos, mais tecnologia, mais pessoas, entendeu? Então eu tenho lá, sei lá, 5, 10% que eu posso utilizar. Então eu faço um plano para isso aí, para me usar o 100% desse meu espaço ocioso dentro da minha empresa, certo? Perfeito. Então, com base nisso, eu faço um trabalho, uma estratégia, e aí que entra naquilo que tu falou. Através, pode ser por indicações, pode ser por Google, pode ser por cliente anúncio. Atual, que eu tenho que verificar novos clientes. Exato. Então, tu cria uma estratégia. Para cada negócio, tem a sua estratégia. Tem que ter a sua estratégia. Mas primeiro tu tem que partir do pressuposto que tu não pode aumentar o teu custo. Ou se vai aumentar teu custo, tu tem que projetar esse aumento de custo, né? Sim, mas tu tem que projetar ele sempre com base numa coisa real. Perfeito. Porque se tu não fizer ele com uma base, tu aumenta o teu custo e não busca o faturamento. Perfeito. Então o bom é tu sempre ter um espaço de crescimento já sobrando dentro do teu negócio. Ó, eu posso crescer mais 5%, mais 10%, que não vai aumentar o meu custo. Aí tu faz esse crescimento. Chegando nele, aí tu já tem uma sobra, uma gordura que tu pode aumentar as tuas despesas. E aí tu aumenta as tuas despesas por uma projeção de um crescimento um pouquinho maior. Perfeito. Entendeu? Então isso tudo é planejamento. Planejamento, Cássio. Que passo eu vou dar e que consequência tem esse novo passo, né? Exatamente. Beleza. Delci, eu acho que... Obrigado, Emerson. Eu acho que o nosso tempo estourou, Delci, até para não ficar tão cansativo, né? Então, de repente, passa aí se tuas considerações. Quer que eu fale primeiro? Tu fala primeiro, enfim. Considerações finais. Eu vou falar, daí tu encerra, pode ser? Claro, claro. Então, assim, o que eu entendo sobre planejamento para o próximo ano, ou planejamento para 2024, né? Eu acho que isso é necessário, tá? Se eu não tiver planejamento, eu não sei para onde eu vou. E, às vezes, eu estou indo para um lugar que não é tão agradável. Então, eu como empresário, eu indico aos empresários, criam pelo menos um plano de voo para seguir a linha, e se tu errar, tu erra na direção que tu está tentando ir, né? E eu sei que é difícil, às vezes, para as pequenas empresas, né, fazerem um planejamento, porque às vezes é um proprietário que não tem funcionário, tem outros funcionários e não é o métier deles, não é o negócio deles. Então, quem é nosso cliente, nos procure, que a gente vai ajudar, vai conversar, vai explicar, a gente consegue auxiliar nos seus planejamentos. Quem não é nosso cliente também nos procure, a gente tem nosso Instagram, nosso contato pessoal, enfim, nos procurem que a gente pode ajudar. A gente, quando tem algo que a gente não conhece, Delci, a gente pede ajuda. Por exemplo, hoje aqui junto nessa sala tem o Demetrios que está nos ajudando a montar, fazer funcionar o podcast, porque eu e o Delci não conhecemos, a gente não sabe fazer isso, então a gente não se mete onde a gente não sabe. Então a gente pede ajuda de profissionais especialistas nisso. Então, o nosso caso de planejamento, nós somos especialistas. Então, quem precisar, nos procure. É isso aí, Cássio, bem isso que tu falou. A gente, cada macaco no seu galho, né? Então, quando você for construir uma parede que seja, eu vou ter que contratar um profissional que saiba construir uma parede. E assim também serve para uma questão administrativa, financeira e planejamentos. Ano passado foi aprovado pelo Congresso toda aquela reforma tributária, que ela vai impactar lá em 2027. Em 2027 ela começa essa reforma e ela vai terminar lá em 2031 ou 32, eu não lembro direito ainda, se isso não mudar, tá? Há uma probabilidade de uma aceleração nisso aí. Inclusive agora em 2024, algumas medidas já vão ser implantadas para 2027. Então, olhando esse cenário, que não é um cenário muito bom, ele também causa para nós
uma possibilidade de usar isso a nosso favor. Eu digo nosso favor por todo o empresariado. Ele tem que se preparar, porque se ele quer manter o negócio dele aberto, ele tem que se preparar desde agora, porque a partir de 2024 algumas mudanças já vão ocorrer. Não é aumento tributário, não é, mas a parte legal e a parte estrutural já vai começar a mexer agora. Então, se tu estiver bem preparado, bem organizado, bem estruturado, quando chegar e vir o aumento tributário, que vai vir, porque não existe... Não achem que a mudança é para diminuir imposto. Não. Em mais de 40 anos que nós temos escritório, em todas as reformas que teve, nunca baixou imposto. Sempre aumentou. E pelo que nós vimos já, porque eu já estudei dessa reforma, é aumento tributário. O governo não diminui despesas. Ele tem uma máquina chamada imposto, que é onde que ele precisa de dinheiro, ele vai lá e regula a torneirinha, aumentando a alíquota de imposto. E aí ele arrecada mais. Eu vou falar bem a verdade, Cássio. Eu vou falar bem a verdade. Isso aí, eu sempre bati nessa tecla. É um erro do governo, de todos os governos, não importa o partido que seja. Eles sempre querem aumentar impostos achando que vai aumentar a arrecadação. O aumento de arrecadação se dá numa economia forte. Perfeito. E numa economia forte se dá incentivando o empresário a faturar mais. Gerar mais. E aí, imposto, se tu baixar o imposto, isso já ficou comprovado em vários países, que tu baixando a carga tributária, tu aquece a economia e o governo fatura mais. Perfeito. Mas nós no Brasil ainda vivemos um problema diferente. E não adianta, não é a questão de um partido, de outro, todos fizeram a mesma coisa, perfeito, todos fazem a mesma coisa. Então, encerrando para dizer o seguinte: planeje seu negócio, não só para 2024, mas para 2025, 26, 27. Planeje o seu negócio, planeje o seu crescimento. E nós estamos aqui para ajudar. Obrigado, Alci. Isso aí. Fechou então, Alci. Obrigado e até o próximo. Obrigado, pessoal. Até o próximo aí.